Administração financeira, aula Métodos para avaliar projetos de investimentos. Parte 3, o valor presente líquido e o índice de rentabilidade. Vamos partir deste exemplo. Um projeto A, investimento exigido de 98, que promete retornar o seguinte fluxo: 10 no primeiro ano, 110 no segundo ano. A taxa exigida de retorno, a taxa de desconto é 10% ao ano. Qual o valor do projeto? O valor do projeto é o valor presente do fluxo esperado, considerando a taxa de desconto apropriada. Vejo que muitos devem ter pensado no valor como 98. 98 é o preço do projeto, é quanto é necessário investir para fazer o projeto. O valor é quanto ele vale, trazendo a valor presente o fluxo de caixa esperado a uma taxa apropriada de desconto. Ou seja, nós temos o valor presente e nós temos o investimento exigido. Se a empresa quiser implantar este projeto, ela gasta 98. Este projeto, na avaliação do fluxo de caixa descontado, vale 100. O que é o VPL? Exatamente a diferença entre estes dois valores. O valor presente líquido é o valor presente do fluxo esperado menos o investimento inicial. Ou seja, esse projeto tem um valor presente líquido de 2. Ou seja, ele vale mais do que está custando. Qual é a definição? Exatamente essa, é o valor presente das entradas menos o valor presente das saídas, descontados pela taxa requerida de retorno, o custo de capital da empresa, por exemplo. Qual é a regra de decisão? Se o VPL for maior que zero, aceita-se o projeto. Quanto maior o VPL, melhor o projeto. Significa que há um excedente à rentabilidade exigida. Este excedente está determinado em termos monetários. Significa o quê? Se a empresa está investindo num projeto que tenha VPL maior que zero, ela está agregando valor. Por quê? Porque ela despendeu 98, alguma coisa que, quando o tempo passar, vai trazer o quê? Vai trazer mais valor do que ela gastou. Ela vai agregar valor aos seus ativos, ela vai agregar valor aos seus acionistas, aos donos do capital. Quais as vantagens do VPL? O VPL considera o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, ele considera exatamente a ordem que os fluxos de caixa ocorrem. Ele considera, assim como a TIR, ele considera o fluxo de caixa total. Vejo que aqui o VPL também, ele supera o payback. Ele considera o pressuposto da taxa de reinvestimento a própria taxa de desconto. Nós vamos avaliar isso na quarta e na quinta parte da aula. Lembrem-se que a TIR tem como pressuposto a taxa de reinvestimento a própria TIR. No VPL há o pressuposto do reinvestimento. O reinvestimento será a própria taxa de desconto. E aqui é uma pequena diferença em relação à TIR. O reinvestimento, a própria taxa de desconto é mais realista. Nós vamos explorar isto um pouco na parte 5 desta aula. E ele apresenta apenas uma solução. Ele não tem o problema que a TIR tem para fluxos não convencionais de trazer mais do que uma solução. O VPL, ele começa a nos mostrar, por estas vantagens aqui, uma superioridade em relação à TIR. Nas partes seguintes, 4 e 5, nós vamos explorar bem estes pontos de revestimento e os pontos onde o VPL se destaca comparativamente à TIR. O que nós já podemos deixar claro aqui
é o seguinte: tanto a TIR como o VPL deixam o payback para trás. Há quem coloque que o VPL teria uma possível desvantagem por ser um número absoluto. Eu estou deixando aqui uma interrogação, porque eu ainda não vou considerar ou desconsiderar essa afirmação, ou seja, que ele não estaria considerando a escala do investimento. Para que vocês pensem nisso, eu vou trazer o seguinte exemplo. 2 projetos, o investimento no primeiro projeto 100, o investimento no segundo projeto 200. O valor presente do fluxo esperado deste projeto 110, o valor presente do fluxo esperado desse projeto 210. Como o VPL é o valor presente menos o investimento exigido, os 2 projetos possuem o mesmo VPL. 110 menos 100, 10. 210 menos 200, 10. Qual projeto você escolheria? 1 ou 2? Nas aulas presenciais, a maioria dos alunos escolhem o projeto 1, que sustentaria essa afirmação aqui. O possível fato do VPL não considerar a escala do investimento. A maioria dos alunos responde: se o VPL é igual, é muito melhor investir apenas 100 do que investir 10. Atenção, eu ainda não estou concordando com esta escolha e vamos avançar um pouquinho mais. Há uma outra técnica que é o índice de rentabilidade. O que é o índice de rentabilidade? O índice de rentabilidade é o valor presente em relação ao investimento ou o VPL em relação ao investimento. Se nós pegarmos este exemplo e calcularmos o índice de rentabilidade para os 2 projetos, nós teremos aqui o índice de rentabilidade 1, que seria valor presente 110 sobre 100, 1.1. Valor presente sobre o investimento, neste caso 210 sobre 200, 1,05. E se for calculado pelo índice de rentabilidade 2, o índice de rentabilidade VPL sobre o investimento 0,10 e VPL sobre o investimento 10 sobre 200, 0,05. Olha, o índice de rentabilidade leva exatamente a decisão àquela intuição que os alunos respondem, falando assim: o projeto 1 é superior. Ele está mostrando aqui essa superioridade. No entanto, não concluam ainda precipitadamente. Vamos usar mais um exemplo para questionar isto. Atenção que aqui não está ainda a resposta definitiva. Para chegarmos à resposta definitiva, eu vou apresentar mais um exemplo para que vocês pensem sobre qual técnica leva a melhor decisão neste caso, o VPL ou o índice de rentabilidade. Qual que nós devemos utilizar? Vejam só, pelo VPL, só para enfatizar, pelo VPL, esses 2 projetos são iguais. Pelo índice de rentabilidade, o projeto 1 é superior ao projeto 2. Qual projeto é superior neste exemplo? Não vamos responder isto com este exemplo, nós vamos responder isto com o próximo exemplo que aqui está. Qual projeto você investiria? Considere o que você recomendaria, você é o analista, qual projeto você recomenda investir? Considere que há 600 disponíveis e 20% de retorno exigido sobre o capital. Ou seja, a empresa exige que o capital dela retorne 20%, ou seja, a taxa de desconto é 20%. Aqui está os 2 projetos. O projeto 1 que tem o fluxo 1 há um investimento de 300 e o projeto 2 que tem o fluxo 2 há um investimento de 600. Aqui estão os fluxos esperados dos 2 projetos. Qual método de análise TIR-VPL ou índice de rentabilidade que nós acabamos de ver leva à melhor decisão? Calculem a TIR,
calculem o VPL, calculem o índice de rentabilidade e respondam as duas questões. Em qual projeto você recomendaria o investimento, no 1 ou no 2, e qual técnica de análise leva à melhor decisão. Este exemplo, com essa tarefa que eu deixo aqui, nós terminamos esta parte e vamos voltar na próxima parte com este mesmo exemplo. Então, está aqui, terminada a parte 3, VPL, índice de rentabilidade. Qualquer comentário, um e-mail para mim. E daqui a pouco, parte 4, TIR, VPL, índice de rentabilidade, exemplo e discussão.